bem-vindos a mais um programa Urbanidades. Este programa Urbanidades, hoje, sábado à noite, quem sabe domingo na hora do almoço, ou quem sabe na madrugada de quarta-feira, você está aí insone e resolveu ver o nosso programa, trata de um tema, eu vou falar, porque faz tempo que eu não falo isso, um tema especial. Não. Um tema espacial. Sim, porque eu estou com o meu amigo aqui, o professor doutor Olavo Bittencourt, a quem eu agradeço a presença, que é professor da casa e que é um especialista num tema que, se você escuta numa conversa mais descontraída, pode parecer que é uma coisa inventada, que é o direito espacial. Não só isso não é uma coisa inventada, como ele vai explicar o que é e também a relevância desse tema no contexto sociopolítico mundial, não é isso? Olavo, obrigado pela tua presença. Fala para mim, geralmente no primeiro bloco a gente conversa sobre quem é você. Mas antes de você falar quem é você, me fala o que é direito espacial. Obrigado, César. Obrigado pelo convite, agradeço. É sempre importante ter uma oportunidade para discutir uma área que a gente desenvolve tantas pesquisas, que é exatamente a área de direito espacial, e que nem sempre é conhecida pelas universidades brasileiras e nos centros de pesquisa no Brasil. O direito espacial, ele trata de qualquer tipo de atividade que seja desenvolvida no território espacial. Principalmente, a gente aborda questões relativas ao uso de satélites, telecomunicações, sensoriamento remoto, satélites meteorológicos e todas essas observações que são feitas do território do nosso planeta. Então, tem uma importância estratégica bastante grande e também ele cuida de algumas questões um pouco mais polêmicas, porque a tecnologia espacial em si é uma tecnologia necessariamente dual. Ela pode ser tanto utilizada... Tecnologia dual? Dual, eu vou explicar. A tecnologia dual é a tecnologia que pode ser utilizada tanto para fins civis quanto fins militares. Então, em última instância, a única diferença que existe entre um foguete espacial e um míssil balístico, por exemplo, intercontinental, é a questão do alvo. Então, por conta disso, a tecnologia espacial ela tem uma importância estratégica para os países e traz como consequência direta que essas discussões no âmbito internacional muitas vezes são mais tensas, mais complexas. Eu vou te interrompendo até para fazer, às vezes, do telespectador, ou o que eu penso, o telespectador possa ter vontade de perguntar, né? Então, se eu entendi bem, a mesma tecnologia que vai colocar um satélite ao redor do planeta, com uma intenção, prioristicamente falando, pacífica, pode também me munir de... pode servir como prática para desenvolver uma arma militar? Exatamente. O foguete em si, ele pode ter esse uso dual. Então é interessante a gente levar em consideração, quando o primeiro satélite foi colocado em órbita, em 57, o Sputnik, pela União Soviética, o objetivo dele era demonstrar que a União Soviética tinha conseguido adquirir a tecnologia de um míssil balístico intercontinental. Quer dizer, aquela história de que, olha, estamos em volta da Terra, é um passo a mais para o homem. Na verdade é o seguinte, ó, pessoal da América, fica esperto que eu já consigo mandar um míssil aí. Exato, eu posso mandar uma bomba nuclear aí. Né? Então trouxe um impacto muito grande na política americana, afetando até a corrida presidencial, levando à presidência o John Kennedy. E tem esse impacto bem claro nas relações internacionais quando a gente tem as discussões no âmbito da ONU. Porque essa ligação entre atividades espaciais, civis e militares, às vezes pode se misturar. Então é complexo, porque a gente tem um mercado civil, comercial, bilionário. Hoje é praticamente impossível a gente pensar no mundo sem utilizando satélites para telecomunicações. A gente utiliza satélites também para telefonia celular, para não se perder nas ruas de São Paulo, claro, com GPS. Ao mesmo tempo, a gente tem essa ligação direta com as atividades militares. O engraçado aqui, para fazer esse comentário, é que assim, eu sei que quando eu falo de direito espacial, quando eu falo espacial, a palavra espacial remete a uma coisa muito mais, acho que até uma alusão lúdica, a essa coisa do homem no espaço, né, outros mundos. Aí você já pensa alguém locando espaço na Lua ou coisas do tipo, né? E na verdade, não que isso também não faça parte do espectro, eu acredito, né, em algum momento aí. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma coisa um pouco mais próxima, né? Bem mais próxima. Existem discussões também sobre a Lua, mas o ponto que a gente mais aborda, os temas que geram mais discussão, são aqueles relativos a atividades espaciais voltadas para a Terra. Observação da Terra, telecomunicações entre pontos na Terra. Então, é interessante verificar como é marginalizada, às vezes, as questões científicas no orçamento de uma grande agência espacial.
A própria NASA hoje é uma questão, o que ela devota de orçamento para a parte científica é muito pouco, é quase irrisório. Isso é por desconhecimento das autoridades ou uma intenção política clara? O que está por trás disso? Não, um programa espacial é sempre um programa estratégico para o país. Então isso entra tanto necessidades de conhecer o seu território e poder ter canais de telecomunicação seguras, por exemplo, na área de defesa, como também com relação a desenvolver um certo orgulho nacional de você conseguir adquirir uma tecnologia de ponta de uso dual. Então, nunca dá para se desvincular um programa espacial do seu interesse estratégico. Nós temos, assim, mas qual é o status do nosso programa espacial? O nosso programa espacial, pouca gente sabe, ele foi o 4º programa espacial nacional criado no mundo. Então, ele foi em 61. Então ele já passou de 50 anos de vida. Então o Brasil tem um longo histórico de desenvolvimento de atividades espaciais. E isso credencia o Brasil como um país que tem um peso, sim, na política internacional na área espacial. Você está me dizendo que desde 61 já existem pesquisas ou movimentos e ações em prol, ou nesse tema, não é? Mas em termos de resultado, você não vê bandeirinha do Brasil na Lua? Não vê, mas a gente já colocou um astronauta em órbita, que também é uma questão que é bastante polêmica, qual foi a utilidade, qual foi a importância estratégica da alocação do nosso astronauta em órbita. É óbvio que é uma ligação estratégica de orgulho nacional em ter um astronauta em órbita, mas o importante é levar em consideração como essa coleta de dados do espaço é necessária e relevante para um país como o nosso, que tem um território imenso, que não tem como ter informações atualizadas a todo momento do que acontece nesse país, que é praticamente um continente. Nós temos também toda a importância estratégica da Amazônia e também da chamada Amazônia Azul, né? Todo o nosso litoral, questão da fronteira também, acredito. Questões de fronteiras. Então, conhecer o seu território é uma característica fundamental para um desenvolvimento sustentável de qualquer país. E aí deve-se levar em consideração, o satélite pode identificar questões de queimada, pode identificar posicionamento de rebanhos, pode verificar também questões de segurança, como entrada de armamentos, drogas, veículos de maneira clandestina nas fronteiras. Nós temos um problema com as nossas fronteiras são muito porosas, principalmente na Amazônia e também no Cone Sul. Então, esses dados de satélite... Quando você fala de fronteiras porosas, eu tenho que explicar para o pessoal, porque elas não é que elas absorvem água nem nada, né? Mas você tem diversos pontos de entrada e é difícil o controle sobre eles, não é isso? Pelo tamanho, pela extensão, né? Nós temos um território de fronteiras realmente muito grande. De novo, eu estou sendo chato já. Eu vou ter que te interromper, querido, porque a gente vai ter que chamar o break. No bloco que vem, no bloco seguinte, nós vamos falar sobre a Ucrânia. Você vai falar, o que tem a ver agora? Vai falar sobre a Ucrânia, falar sobre política? Vamos. Vamos falar também sobre lixo. Lixo, sim. Vamos falar sobre cinema até. Fica com a gente. 24% dos pós